Olá, meus amigos, tudo bem? Que polêmica nós estamos vendo aí na internet a respeito do santuário, né? De Jesus haver entrado no Santíssimo do santuário quando ascendeu aos céus. E muitas pessoas me perguntaram qual era a minha posição a esse respeito. Eu vi aí o pastor Eleazar Domini, meu colega de lives, entrevistando o pastor Wilson Paroski, que foi meu professor, a quem eu tenho uma profunda admiração, e também um diálogo entre o pastor Eleazar também e o pastor Michelson Borges, são meus colegas de live, a quem tenho profunda admiração também. E por outro lado, tenho visto alguns colegas, inclusive pastores que se formaram comigo, defendendo a posição de que Jesus não pode haver entrado no lugar santíssimo do santuário quando ele ascendeu aos céus, em decorrência, por uma razão, porque isso destruiria a doutrina do santuário. Eu não vou me delongar muito nessa discussão, porque, já expressando minha opinião, pastores Eleazar, Paroski e Michelson já demonstraram a mais não poder que isso não é verdade, que isso não condiz com a realidade. Não há problema algum de Jesus haver adentrado ao santuário, ao lugar santíssimo do santuário nos céus, de maneira nenhuma. Mas eu quero responder alguns argumentos que foram apresentados ali, apenas fortalecer algumas posições com certas informações que nos vêm através da leitura e do conhecimento da história judaica de um livrinho chamado Seder Avodá. O Seder Avodá é a ordem dos serviços do templo, é a descrição detalhada dos serviços do templo. Introdutoriamente, por que aqui eu preciso do Seder Avodá? Porque alguns podem dizer, não, está saindo da Bíblia, está colocando textos judaicos e etc. Óbvio, é óbvio. Eu estou tratando aqui da história, da normatização do culto dentro do pensamento judaico, de como era feito desde a época do sacerdote, desde a época dos sacerdotes, o Yom Kippur, por exemplo, e como eram os processos, e como eram os sacrifícios, e como eram os rituais que foram feitos e eram feitos no santuário de acordo com a história judaica. E perceba que eu não estou falando de tradição judaica nem de lenda judaica, mas história judaica. Há que se diferenciar entre esses três. A história judaica é a descrição da história do povo, de seus rituais, de suas crenças, como a nossa história brasileira. O Brasil foi descoberto em 1500, etc. Entendem? Então, é isso a história. Tradição judaica é a multiplicidade dos conhecimentos da história judaica, de historiadores judeus, da fé judaica, a multiplicidade de pensadores judeus, filósofos, teólogos, rabinos, grandes homens, sábios, que determinaram, que se demoraram sobre o texto da Bíblia, sobre questões casuísticas, que entenderam também que Hashem, o Eterno, entregou para Moisés, juntamente com a Torá oral, melhor dito, juntamente com a Torá escrita, a Torá Ketiv, entregou a Torá Shebal Peh, que são instruções que foram sendo passadas de pai para filho, de sacerdote para sacerdote, de ancião para ancião, porque a tradição judaica, e aí tradição judaica, a exegese judaica, entende que quando diz Deus que tomaria um pouco do espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre os 70 anciãos, estes estavam relacionados a esse espírito estava relacionado ao conhecimento que é chamado Torá Shebal Peh, a Torá oral. Essa Torá oral contém tradições, muitas tradições boas, outras nem tanto. Além disso, tradições vão sendo criadas, porque tradições que não se renovam são mortas. Tradição que não se renova é morta. Isso quer dizer que uma tradição que começa assim, ela pode ser transformada a ponto de virar assim do outro lado. Lá na ponta, quando o Talmud foi escrito. Porque o Talmud é a coleção de muitas dessas tradições. O Midrash, coleção de outras tradições. A Haggadah, coleção de outras tradições. Ok? Então, é importante que se faça essa diferenciação. E aí tem a lenda. A lenda é esotérica, a lenda é mística, a lenda é como o Saci Pererê. A lenda de Lilith, por exemplo, ela não é uma tradição judaica. Ela não é uma história judaica, ela é uma lenda judaica. A lenda, ou alguns dizem, apenas um autor falando, o Zohar, por exemplo. O Zohar, ou o livro do Esplendor, existem os livros do Esplendor, não apenas um Zohar, são alguns Zoharim.
E eles contêm tradições e lendas. Ok? Por exemplo, uma delas que até muitas pessoas me perguntam, eu digo, não, ela não tem não existe nenhuma literatura oficial, histórica ou da tradição que diga que isso é verdade. É aquela corda amarrada no pé do sacerdote. Mas existe um Zohar que fala a respeito disso. Um Zohar que fala a respeito disso. Isso possivelmente é uma lenda judaica, talvez por responder uma questão, mas e se ele morresse lá dentro, o que aconteceria? Entende? Diferenciemos então entre história, tradição e lenda. Posto isso de lado, por isso que eu estou usando aqui, eu posso utilizar história judaica e tradição judaica. Lenda, eu apenas exemplifico, eu posso utilizar apenas para exemplificar. Tradição, quando ela não contradisser a Bíblia, a Torá, quando não contradisser o Tanar. E para nós que cremos no Novo Testamento, quando não contradisser também o Novo Testamento. Ok? E para nós que cremos em Ellen White, cremos que a senhora White foi inspirada por Deus como profetisa, abaixo das Escrituras, ela está abaixo das Escrituras, no mesmo nível do Talmud. Então, do Talmud e das tradições judaicas, quando essas tradições não contradisserem a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, e não contradisserem o que Deus inspirou através de Ellen White, para nós adventistas, e eu repito aqui, para nós adventistas, nós podemos aceitar sem problema nenhum essa tradição. E aí o ponto interessante, em muitos lugares Ellen White concorda com a tradição judaica. Em muitos lugares, coisas que ela descreve estão narradas no Midrash. Não estão na Bíblia, estão em Midrashim. Você pode ter a conclusão que você quiser, porque isso está lá. Você pode tirar a conclusão como você quiser, mas está lá. Então, em algumas situações, hoje, por exemplo, nisso que eu vou falar para vocês, há algumas ideias que estão no Midrash e estão na tradição judaica e na história judaica. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, quantas vezes no ano o sumo sacerdote entrava, ou alguém entrava no templo, no sumo lugar, né? No lugar santíssimo? Quando você lê Levítico 11, Levítico 16, melhor dito, olha só como é que eu estou. Levítico 16, verso 2 diz assim: Disse, pois, o Eterno a Moisés. Disse, pois, o Eterno a Moisés: que não passe em qualquer altura para além da cortina, que divide as duas partes, diz a nova tradução brasileira. Vou pegar uma outra aqui, atualizada, a King James atualizada, que é o que muitas pessoas gostam, ou a Almeida, tranquilo. Ele disse: falarão teu irmão que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca, poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Na revista brasileira diz assim: diz, pois, ao Senhor a Moisés, disse a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A revista a Interconfessional diz assim: diz o teu irmão Arão que que nunca passe para além da cortina que divide as duas partes do santuário e separa o lugar onde se encontra a arca com sua cobertura, para não correr o risco de ser morto, pois é lá que eu apareço em uma nuvem. É estranho, e é muito estranho, aqui ele dizer assim, diga a ele que nunca, como nós interpretamos esse texto. O último trecho aqui diz assim, que ele nunca passe para além da cortina. Será que Arão nunca entrava para dentro da cortina mesmo? O que diz o texto hebraico? Será que ele condiz com o que nós estamos lendo nas versões? Eu digo de imediato que não. Olha o que o texto está dizendo aqui. Ele diz assim: Vayomer Adonai el Moshe daver el Aharon ahicha. Disse o Eterno a Moisés: fala a teu irmão Arão, teu irmão. Ve al yavô, e ele não venha, ele não virá, eu não quero que ele venha. Aqui esse yavô, esse verbo yavô, está no cal imperfeito, que é o jussivo, uma forma de expressão de vontade, em que Deus está dizendo: eu não quero que ele venha, que ele venha. Veholet, a qualquer momento. Eu não quero que ele venha a qualquer momento. Veholet, ou a todo tempo, a qualquer tempo. E aí Deus diz assim: eu não quero que ele venha a qualquer tempo. El HaKodesh, para o santuário. E aqui é um ponto interessante.
Aqui não diz para o lugar santíssimo, aqui diz Kodesh, não diz Kodesh Kodashim, mas diz para o santuário. Será que aqui Deus está dizendo também, olha Arão, você não deve entrar no santuário como um todo, como você quiser e a hora que você quiser. Você vai entrar apenas conforme o meu desejo, a minha vontade. Por isso Deus utiliza também aqui a forma do jussivo. Pensa um pouquinho a respeito disso. Deus está dizendo, não é minha vontade que você entre. Por quê? Porque quando você vê o verso 1, diz que é Acharemot. Acharemot em hebraico quer dizer após a morte. Aqui é uma expressão da vontade de Deus. Deus não quer matar Arão. E ele vai terminar isso, dizendo isso, para que não morra. Velo yamut, para que não morra. Percebe? Deus, a forma do imperativo que está aqui, que nós entendemos, algumas vezes Deus dizendo assim, você não deve entrar, na verdade é assim, eu não quero que você entre para que você não sofra consequência. Arão, e eu consigo entender, ver aqui Deus não dando aquela ordem com voz poderosa, mas a voz de comando, mas a voz de um pai que diz, não entra. Eu não quero me levantar contra você. Eu não quero fazer com que aconteça com você o mesmo que aconteceu com seus filhos. Por isso, o jussivo. Por isso, o jussivo, que é uma forma de desejo e de volição, de vontade, mas uma forma que expressa muito mais do que uma ordem, um desejo premente. Behol et, a qualquer tempo, ou em qualquer momento. Não entre a qualquer momento. Mas isso não significa que ele não poderia entrar em nenhum momento, mas que não deveria entrar em qualquer momento. Percebe a diferença? Que é distributivo, ou partitivo, como o Thiago Santana gosta de falar. O rolo aqui, ele não é a determinação de que não havia tempo que ele pudesse entrar, exceto esse, mas que ele não deveria entrar em qualquer momento que ele pensasse. E é daí vem o que está escrito no tratado Yomá, do Talmud, que diz que o sumo sacerdote entrava a outros momentos também no lugar santíssimo, não apenas o sumo sacerdote, mas inclusive aqueles que eram encarregados da manutenção. Se colocava uma cortina na frente da arca, uma outra cortina, o sumo sacerdote deveria colocar uma cortina, ou os sacerdotes de serviço deveriam colocar uma cortina para poder tampar a arca, aqueles que deveriam tirar a cortina para lavar no Shemini Atzeret, né, nos últimos dias, depois do Yom Kippur, eles não vissem a arca para que não morressem. Mas Arão poderia vir em outros momentos também. Eles poderiam vir, e eles vinham, e ali eles poderiam adentrar. Isso é dito, claro, na história judaica. Tá? Eu vou usar a expressão tradição, porque existem rabinos que não concordam, mas eu quero trazer a ideia que é possível. Na tradição judaica, é possível que o sumo sacerdote entrasse não apenas no dia da expiação, mas principalmente no dia da expiação, mas que ele também poderia entrar em outros momentos. O sumo sacerdote entrava, ele poderia entrar. Um deles era também na inauguração, na dedicação do santuário. Na dedicação do santuário. Quando você lembra ali, por exemplo, Números capítulo 7, verso 1, lê comigo aí Números capítulo 7, verso 1. Olha o que diz lá em Números capítulo 7, verso 1. Números 7, verso 1. Quando Moisés acabou de instalar o santuário, consagrou com óleo da consagração e consagrou também os seus acessórios, o altar e todos os seus acessórios, usando sempre o óleo da consagração. E alguém pode dizer assim, não, pastor, mas aqui não tem sangue. Aqui não tem sangue. Aqui não tem sangue. Mas se você for na continuidade do capítulo 7, você vai encontrar sangue de bodes, o sangue de novilho, conforme o que nós encontramos lá no capítulo 9, também do livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12. E se você voltar aqui, lá em Levítico 9, 8, 15 e 22, ao iniciar o serviço do santuário, o sumo sacerdote, ali naquele momento, o sumo sacerdote, e essa é uma oferta, e isso daí Deus diz que é por todas as gerações, então não, mas lá em Salomão não houve. Primeiro, o argumento do silêncio não significa que não houve. É muito mais correto entender que houve, porque a consagração do sacerdote do santuário, ela é uma lei perpétua dada por Deus em Levítico 9, em Levítico 7, Levítico 9, em Êxodo 26, Êxodo 29, até o capítulo 40 de Êxodo, falando a respeito da construção e também da dedicação. Em Números capítulo 7, falando a respeito de como foi feita a primeira. Entende? Então,
essa ideia de que não houve lá, isso é argumento do silêncio, colegas. Isso, o argumento do silêncio não prova nada, porque ele pode provar absolutamente tudo, inclusive que você está errado. Por isso, quando você lê Levítico 9, 8, 15 e 22, o sumo sacerdote, aparece ali a expressão de Hebreus 9, 12 e 13, que são a respeito, que nós encontramos falando a respeito de sangue de bodes novilhos, de touros, né? E essas expressões, elas estão ali no capítulo 9 de Levítico, versos 8, 15 e 22, em que o sumo sacerdote sacrificava um bezerro de oferta pelo pecado por si mesmo e um bode de oferta pelo pecado pelo povo, e se empenhava na manipulação de sangue de acordo com Levítico capítulo 7, capítulo 8. E quando é que isso acontecia? Quando ele estava iniciando o serviço do santuário. Quando ele estava iniciando o serviço do santuário, ou seja, quando aquele santuário passava a operar. E olha só, não é isso que exatamente que está ali no capítulo 9 do livro de Hebreus? No capítulo 9 do livro de Hebreus, o que nós encontramos é a linguagem de inauguração. Capítulos 9 e 10 do livro de Hebreus. Olha só o que Paulo fala. Paulo, né? Se você crê que foi Paulo. Olha só o que o autor de Hebreus fala ali a respeito. Eu já sei que alguém vai me perguntar, o senhor não crê que foi Paulo? Não, não creio que foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas irmão White fala. Eu sei que irmão White fala. Mas o senhor não crê em irmão White? Creio que irmão White foi inspirado. Mas então o senhor não crê que ela tem autoridade doutrinária? Creio que ela tem autoridade doutrinária. O senhor crê que ela não tem... Então por que o senhor não crê que ela não foi Paulo? Porque isso não é uma doutrina. É só uma opinião. Ela ali não tem que crer que Deus mostrou para ela, foi Paulo que escreveu. Tá bom? Paulo que escreveu. A linguagem não, a linguagem ela é paulina, mas a maneira de escrever é muito nitidamente uma linguagem de sermão. Tá bom? Uma linguagem de sermão. Alguém pode dizer agora assim, então se eu creio que Ellen White tem autoridade doutrinária, creio sim. Mas ela é a regra de fé e prática? Não. Ela tem autoridade doutrinária para mim, como adventista do sétimo dia, que entendo que a Bíblia é minha regra de fé e prática. Mas quando eu analiso as Escrituras, eu entendendo que Deus, inspirando a Bíblia, inspirou também o Espírito de Profecia, dando a ela menos autoridade do que a Bíblia, para guiar este povo de volta para este livro, eu preciso entender que ele precisa é necessário que ela tenha também a autoridade doutrinária. E essa autoridade doutrinária não é de estabelecer doutrinas, mas de me levar para as doutrinas da Bíblia. Ela não estabelece, ela não tem essa capacidade, ela não tem esse papel, mas ela me leva para as doutrinas das Escrituras. É isso que é a autoridade doutrinária de Ellen White, não de estabelecer doutrinas, tá bom? Então, mesmo que ela tenha dito que foi Paulo, ali é ela descrevendo como era o comum naquela época, tá certo? Também se foi Paulo não faria muita diferença. Eu nem sei para que eu mudei isso, mas ali, ali em Hebreus, capítulo 11, ali em Hebreus, capítulo 9, melhor dito, em Hebreus, capítulo 9, a linguagem é puramente de inauguração. Vamos dar uma lidinha ali. Também a primeira tinha ordenanças de culto divino, a primeira aliança, e um santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia um candelabro e a mesa, os pães da proposição, e que chamava santuário. Nós temos aqui os três primeiros elementos do lugar santo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que chamou Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. A questão do incensário de ouro eu já expliquei naquela live de Apocalipse decifrado, não de Adventismo decifrado, já expliquei lá. Não, de Apocalipse. Tá? Em que estava um vaso de ouro que continha o maná e o vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins, estamos no lugar santíssimo, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Agora ele já volta para o primeiro tabernáculo? Não, ele volta para o santuário. Então ele falou do primeiro tabernáculo, ele falou do santuário como um todo, primeiro compartimento, segundo compartimento. Agora ele volta para o tabernáculo como um todo e fala do serviço. Ele falou dos espaços, agora vai falar dos serviços. Ora, estando essas coisas preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro compartimento, cumprindo os serviços. Percebe? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas. Agora, o serviço do santuário, em que o sumo sacerdote entrava para oficiar. O sumo sacerdote não entrava em nenhuma outra ocasião durante o ano litúrgico, para oficiar. Isso não quer dizer que ele não entrasse para inaugurar.
Isso não quer dizer porque não fazia parte do serviço anual e nem do serviço diário à inauguração do sacerdócio. Apenas quando morria e que era um novo sacerdote, voltava-se para Levítico capítulo 9, voltava-se para Levítico capítulo 7, voltava-se para para Números capítulo 7, para Deuteronômio, eu não sei porque eu estou Deuteronômio na cabeça, mas como para Êxodo capítulo 26 em diante, então se toma a regra de instanciamento do santuário do sacerdote e se aplica aquela que deve ser feita. Guarde isso na sua memória. Primeiro, no sermão, aqui o autor de Hebreus ele fala dos lugares, depois descreve os serviços e, de uma maneira muito clara, agora ele retorna para o santuário como um todo. Olha só, dando nisto, o nisto não é no santuário da segunda parte. Agora ele retorna mais uma vez para o serviço como um todo e para o local como um todo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aqui não há separação. Tabernáculo, o primeiro tabernáculo, aqui não é o primeiro compartimento. Nessa estrutura que eu mostrei para vocês do local na terra, do serviço na terra, primeiro o local como um todo, os locais que compõem o local, o serviço como um todo, os serviços que são feitos nos locais, e agora retorna para o local como um todo. E o que é que ele vem falar sobre o local como um todo? Olha que interessante, né? Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, né? Não estava disponível enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, como um todo. O santuário celestial, aqui ó, as realidades são maiores agora, o santuário celestial não estava disponível enquanto o santuário terrestre, o tabernáculo terrestre, existisse. Por quê? Porque o tabernáculo terrestre é uma alegoria para o tempo presente, em que oferecem o tabernáculo terrestre dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quando havia aperfeiçoamento? Em todas as circunstâncias, fosse de maneira individual, como eu já expliquei num outro momento para vocês também, de maneira individual no serviço diário e de maneira coletiva durante o Yom Kippur, o dia da expiação. Ele está falando agora do serviço como um todo, comparando terra e céu. Temporalidade com eternidade. A temporalidade, não gosto dessa palavra. Com eternidade. Relativo com absoluto. E o verso 10 diz, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção, até o tempo do juízo. Agora veja o verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, veja, presente e futuro. Agora, presente e futuro, contraste entre eternidade e temporalidade. Ele sai do aspecto local, dos serviços, do que é local e dos serviços, para ir para o aspecto maior, que é de tempos. Ele contrasta local e tempo, fases. Presta atenção. Ele compara primeiro o local, um local, o que havia dentro dele. E ele vai por via de contraste fazendo isso. Um local composto de dois locais. Um serviço composto de dois serviços. Cada um desses serviços era performado em um dos primeiros locais. Agora ele pega esse local, para ficar mais didático para você, ele pega esse local e compara com um local maior. O esquema tipológico de Êxodo 25. Um local maior. E ele já falou sobre isso no capítulo 8. E esse local maior, ele compara agora a existência temporal e sua efetividade, existência temporal, com a efetividade do maior e mais perfeito tabernáculo, com a sua eternidade. E ele é superior. Por que ele é superior? Porque se esse era feito por homens que eram pecadores e necessitavam de sacrifícios, este é o local, o tempo, olha só, local, o serviço e o tempo, ou melhor, os locais, os serviços e os tempos nos quais o grande sumo sacerdote, que é de bens futuros, entrou, e aí ele vai falar logo em seguida, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Mas ele não entra, e aqui, quando você percebe que ele contrastou tudo, você vai entender o que fala o verso 12 e 13. Versos 12 e 13. Ele falou a respeito de contrastes. Ele diz que o Espírito Santo deu a entender que o santuário celestial não estava disponível. Como ele se torna disponível? Versos 12 e 13 respondem. Versos 11, 12 e 13 respondem. Verso 11 nos diz que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros.
ele entra no maior e mais perfeito tabernáculo, que é esse novo. Mas como é que esse tabernáculo toma o lugar do antigo? Através do ritual de iniciação, de unção desse novo tabernáculo. O que acontece como? Verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros. Percebe? Nem por sangue de bodes e bezerros. Bodes e bezerros não eram utilizados no ritual do dia da expiação. Eram utilizados no ritual de inauguração. Mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo oferecido uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes, olha agora touros e bodes, quando é que havia touros dentro do dia da expiação? Não havia. Não havia. Tragon, apenas moskos, que é o que a palavra que aparece aqui no grego, aparece relacionada no dia da expiação. Nenhum dos outros. E veja só, e o sangue de novilha esparcida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno retorna ao Espírito, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E quando é que havia esse aspergir sobre as pessoas? Quando é que havia esse aspergir? No dia da expiação não havia aspersão sobre ninguém. Havia aspersão no dia da expiação sobre o altar, sobre o santuário, sobre a cortina, para tirar os pecados, mas não sobre ninguém. Não havia. E se você pegar o Seder Avodá, que vai falar como era feito, não há nenhuma menção a qualquer tipo de aspersão. Há sim menção a entradas e saídas do sumo sacerdote 8 vezes, né, 5 vezes, ao lugar santíssimo, entrando e saindo, trocando a roupa, não estava com aquela roupa gloriosa, mas uma roupa de branca, como está escrito em Levítico 16, e aí ele sai. Mas há aspersão? Não havia aspersão. Quando há aspersão de sangue, quando há aspersão sobre as pessoas, o sangue de touros e bodes, etc. Se você abrir sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 24, olha só o que diz ali, Êxodo, capítulo 24. Aspergir sobre o povo, Êxodo 24. Você vai ler aí comigo daqui a pouquinho, você já vai ler aí, tá? Êxodo 24 nos diz assim, ó. Deixa eu colocar aqui, Êxodo 24. Êxodo 24, no verso 8. Êxodo 24, verso 8. Nos diz assim, ó. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo. E disse, eis aqui o sangue da aliança que o Eterno tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Percebeu? Aqui há aspersão. E com relação aos sacerdotes, havia aspersão do sangue na sua roupa para instanciá-los, para que eles fossem puros, para que eles fossem consagrados. O sumo sacerdote deveria ser consagrado pelo óleo da unção e também pelo sangue que deveria ser derramado, colocado no lóbulo da sua orelha e também dentro nas suas vestes. E olha, vejam que interessante aqui a partir do verso 13, né? Fez chegar os filhos de Arão e vesti-los com túnica, cingiu-os com cinto, apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou, tomou o sangue, pôs dele com os dedos sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, depois derramou o restante do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. E ele continua dizendo, fez chegar o carneiro do holocausto, degolou Moisés, espargiu o sangue sobre o altar também, né, depois de Arão e seus filhos haverem colocado suas mãos ali. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cordeira e etc. Mas olha assim, depois verso 22. Fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração,
Em nenhum dos outros acontece esse ritual. Nenhum dos anteriores, que eram ofertas pelo pecado, acontece esse ritual. Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Eles já haviam confessado os seus pecados. E o que acontece nesse momento aqui? Degolou Moisés, tomou seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Ele não põe sobre o altar. Primeiro, ele não coloca sobre o altar. Não põe nos lóbulos do altar, nos chifres do altar, nos cantos do altar, mas toma e coloca para consagração, os que são para consagração, coloca nos lóbulos de Arão, coloca no lóbulo da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E faz o mesmo com os filhos de Arão, verso 24, da mesma maneira, para consagrá-los ao serviço do Senhor. Todo o restante ele derrama ao redor do altar e queima da mesma maneira o que havia sido feito antes. E percebeu que coisa interessante? E aí, verso 30. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e os seus vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Mais uma vez o espargir. Agora não para o povo apenas, mas diretamente sobre Arão. Nós temos duas possibilidades ali no capítulo 9, versos 12 e 13, principalmente o verso 13, quando fala de espargir o sangue, de espargir sangue de bode, de touro. Ou está relacionado com o sangue espargido sobre o povo, a aspersão do sangue sobre o povo para consagrá-los na aliança, ou inclusive pode ser as duas. E também, principalmente, de Arão e seus filhos, que agora são consagrados para o sacerdócio terrestre. Hebreus capítulo 9 pode estar falando exatamente sobre esses dois momentos que proporcionaram a capacidade de Arão entrar no serviço, sem contudo purificar as suas consciências. Nós vamos ver no capítulo seguinte a morte de Nadab e Abiú. Nós vamos ver no capítulo 10, se não me engano, no livro de confirmar aqui, no capítulo a morte de Nadab e Abiú. Capítulo 10. Exatamente, capítulo 10. Tô bom de memória bíblica, hein? No capítulo 10, nós vamos ver exatamente que talvez aquela ideia lá do capítulo 9, verso 13, no sermão de Paulo, considero que foi um sermão de Paulo, no autor de Hebreus, ele estivesse pensando que aquele sangue aspergido nas vestes dos sacerdotes não teve capacidade de transformar a mente de Nadab e Abiú, dos sacerdotes que entraram no serviço, e de outros sacerdotes que entravam no serviço, algo tão comum naquela época, inclusive narrado pelo próprio Talmud. E o Talmud diz que no período do Segundo Templo, quando o sacerdócio era comprado, nem mesmo o perdão de Deus para os pecados era obtido. Por quê? Porque não havia efetivamente toda a consagração que Deus requeria. Será que não era isso que o autor de Hebreus estava em mente? Muito mais do que o dia da expiação em si, mas a ideia do sacerdócio universal e também o contraste com os sacerdotes que não tinham suas mentes e suas vidas purificadas. E por isso vem o episódio logo depois da consagração com touro, consagração com bode, a consagração com aspargir. Vem o episódio da Nadab e Abiú, que talvez seja o mind frame, seja o modelo mental que está ali no autor de Hebreus, e por isso ele está falando, olha, naquela primeira tenda, as coisas eram boas, maravilhosas, mas não purificavam o pensamento, nem mesmo daqueles que serviam. Porque o objetivo do capítulo 9, melhor dito, não é falar daqueles que adoravam, mas daqueles que serviam como intermediários sacerdotes da adoração. Lembram? Lugares, serviços. E quem performava os serviços? Homens que não tinham sua consciência purificada. Ao contrário, agora o contraste entre sacerdote e sacerdotes, o sumo sacerdote e os sumos sacerdotes, Cristo não precisava ter consciência purificada, e não precisava de sangue, a não ser o seu próprio, que ele ofereceu para inaugurar o santuário, e com este próprio sangue, como diz o Sr. White,
ele espargiu sobre as suas próprias vestes. E olha que coisa interessante o que acontece aqui. No capítulo, voltando aqui ao capítulo 8, nós vamos terminando com isso. Eu falei que ia ser curto, mas acabou não sendo curto. Me desculpem. No capítulo 8, olha que interessante. Quanto tempo eles ficavam, né? Ali no capítulo 8, verso 31, você vai encontrar o seguinte. Desculpem, verso 32 e 33, né, fala que eles vão sobejar pão e carne, eles vão comer a carne, verso 31 mesmo. Vão comer a carne diante da porta da congregação, ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo Arão e seus filhos o comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, comereis no fogo. Olha que interessante isso aqui. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias. Arão e seus filhos, isso é importante, Arão e pessoas que o acompanhavam estarão durante 7 dias na tenda da congregação, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Eles receberam no início, as vestes são lançadas, eles são colocadas com sangue, espargidos o sangue, eles oferecem a purificação e se consagram. Mas por 7 dias o Eterno vai consagrá-los. 7 dias. Como se fez nesse dia, assim o Eterno ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Eterno, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno ordenara pela mão de Moisés. Obviamente que todas as coisas são um exemplo, e o autor de Hebreus nos diz que tudo que acontecia no santuário era sombra das coisas futuras. Nós acabamos de ler. Capítulo 8 também é a mesma coisa. E eu queria trazer aqui para você, para nós terminarmos, um insight. Um insight. Por que eu creio que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial naquele momento, mas que ali ele foi para fazer a inauguração do santuário? Alguém pode dizer, mas pastor, ele não estava aqui no capítulo 8, ele não está lançando sangue sobre o caporet, sobre o propiciatório. É verdade sim. Mas no capítulo 7 do livro de Números diz que a consagração foi por todo o santuário. No capítulo 7 e 8 do livro de Levítico também diz que foi ungido todo o santuário e os móveis que estavam ali. Então a consagração do santuário, que é concomitante com a consagração dos sacerdotes, acontecia com a unção pelo óleo e também pelo sangue de todos os móveis e a mobília do santuário. E nisso, certamente inclui também o caporet, a tampa da propiciação. A tampa da propiciação. Mas ele precisava ser reinaugurado? Não, mas ela precisava ser reconsagrada em decorrência do fato, quando havia mudança de sacerdócio, mudança de templo, na verdade, nesse caso, mudança de templo, era necessário que houvesse uma nova instância. Por quê? Porque geralmente acontecia, e por causa do transporte que era feito, como no caso de Uzá, poderia haver uma defilement, ou uma tornado impuro. Como é que fala isso em português? Tornado impuro. Poderia haver uma contaminação da arca. Portanto, o serviço de consagração envolvia a consagração do santuário, quando havia mudança de templo, de local, e consagração do sacerdócio, quando havia mudança de sacerdócio. No caso de Jesus, houve mudança de local e de sacerdote. E por isso ele une duas coisas que estavam em 2 momentos separados. Lança sobre o propiciatório, ungindo o sacerdócio, ungindo o templo, o novo templo, e sobre suas vestes, conforme diz a Sr. White, ungindo a si mesmo como sendo sacerdote. Que fantástico isso! E como é que a gente tem uma evidência adicional disso? Olha o que diz aqui. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias. Ou seja, quando ele era consagrado, ele entrava, fazia o processo de consagração, ele era colocado, empossado no cargo de sumo sacerdote, como sumo sacerdote, e ficava 7 dias dentro do santuário, na tenda da congregação, sem sair e sem aparecer para ninguém. Queridos, isso claro, quando terminasse aquele dia, ele era consagrado, ele aparecia algumas vezes, ele tinha que fazer ofertas e etc. E ao final daquele período, quando terminasse aquele dia,
ele deveria então aparecer. Nós vemos isso no capítulo 9. Né? Nós vemos, e depois de 8 dias, no dia 8º, e aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos, os anciãos de Israel. E agora ele diz a Moisés, e agora começa. Agora vai começar efetivamente. E diz assim, toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito e traze-o perante o Eterno. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para a expiação e etc. E eles fizeram nisso um carneiro para sacrifício pacífico, e ele foi diante da contenda da congregação, e aí a glória do Senhor vos aparecerá. Chega-te ao altar, e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti pelo povo, depois faz a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o altar, o Eterno. Então Arão chegou ao altar e degolou o bezerro, molhou seu dedo, e fez tudo aquilo que ele tinha feito anteriormente. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão entregaram sangue, espargiu e etc. E assim ele faz, e ele começa então a agir como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Aqui me lembro 2 lugares muito importantes, duas coisas muito importantes. A primeira delas está no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. E eu já falei para vocês sobre isso, sobre o verbo que nós encontramos ali, no capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Ao altar. Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Alguns autores têm pensado que aqui são 2 altares. Ele chegou primeiro ao altar, representando o altar de fora, o altar de sacrifícios, e ele vem com o incensário. Foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, e agora sim, o outro altar, aquele altar que está lá dentro. Isso me parece inauguração. Se é verdade que aqui nós temos 2 altares, e eu lembro que eu falei para vocês já em outro momento, quem já assistiu às lives de Apocalipse, veio outro anjo, e esse veio, Exeltem, significa que ele não estava junto ao altar. E se ele não estava junto ao altar, ele se aproxima agora do altar, e ele vem com o incensário indicando intercessão. É muito clara a linguagem de inauguração neste momento. Ele vem ao altar, toma agora a mistura com o sangue do altar, desse altar, embora o texto não diga, mas desse altar, e ele recebe mais incenso e vai para o altar de ouro que está diante do trono. O primeiro altar não está diante do trono, mas o segundo altar está diante do trono. Se esta diferenciação entre os 2 altares é verdadeira, então agora nós temos uma figura mais clara ainda de inauguração. Porque o que acontece, olha que fantástico, porque o que é que acontece logo depois que Arão, nós acabamos de ler no capítulo 9, termina de Arão, depois do 8º dia de consagração, ele vem, oferece, vai diante do altar e faz tudo diante do altar, e em seguida ele vai à presença do Eterno na tenda da congregação e sai depois para abençoar o povo. Isso quando acontece? Na inauguração do santuário. E tem algo maravilhoso também, que é fantástico, e eu gosto muito de pensar dessa maneira. Capítulo 20 do livro de João, do Evangelho de João, nos dá alguns indicativos fantásticos a respeito disso que nós estamos falando. Primeiro dia da semana, diz o verso 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. E ao chegarem ali, viram os lençóis, todavia não entraram. Chegou, pois, Simão Pedro e o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis. Não sabiam, porque ainda não sabiam a Escritura, verso 9, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria era chorando fora do sepulcro. E aí ela encontra-se com 2 anjos. E em seguida vê Jesus. E Jesus lhe disse, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, tu levaste? Dize-me onde tu levaste. Se tu levaste, dize-me onde o puseste, eu levarei. Jesus lhe disse, Maria. E voltando-se ela, disse-lhe, Rabone. E Jesus, claro, não falou com essa voz minha, né?
deve haver chorado entre prantos. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja, nós temos aqui a cena da ressurreição de Jesus. Ela é narrada nos 4 evangelhos. De uma maneira mais lacônica em Marcos, em Mateus com alguns detalhes, em Lucas com outros detalhes, mas basicamente nós temos algumas aparições de Jesus durante o dia da sua ressurreição. Acontece a ressurreição, Maria vem a Maria e a outra Maria, depois ela chama Pedro e o discípulo que Jesus amava, eles se encontram, eles vão, eles não encontram Jesus lhes diz, vão para a Galileia, ou os anjos reafirmam, na verdade os anjos dizem, vão para a Galileia, em seguida Jesus reafirma a Maria, vá para a Galileia, diga aos meus irmãos para irem à Galileia, tudo acontecendo no mesmo dia. Então ele sobe, ele diz, não me toques porque ainda não subi para o meu Pai. Ninguém podia tocar nele porque ainda não subi para o meu Pai. Percebam o que acontece é o seguinte, no livro de Lucas nós encontramos que Jesus, ele se apresenta então para os discípulos caminhando por Emaús. Curiosamente ali eu tenho a ideia de que ele era Cleófas e sua esposa. Aprendi com o meu professor Oséias Moura e gostei muito da ideia e me parece muito claro que seja assim também. Curiosidade apenas. Está ficando longo o vídeo, mas veja só. E eles vão caminhando, e Jesus caminhando com eles. E ao caminhar com eles, Jesus se apresenta no mesmo dia da ressurreição. Naquela tarde, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, se não me engano. Exatamente, capítulo 24. E eles caminham. Na mesma noite, quando eles cai da tarde, Jesus abençoa, e tem toda aquela conversa. Emaús estava a 12 quilômetros, aproximadamente 11 quilômetros, 693 metros de distância. 3 horas de viagem aproximadamente ali, num passo tranquilo. Eles chegam, Jesus se apresenta, eles tentam adorá-lo, eles se caem para adorá-lo, ele desaparece, eles voltam mais 3 horas, encontram com os discípulos, estão com os discípulos conversando. Enquanto eles estão conversando, diz o livro de Lucas, Jesus se apresenta a eles. Esse aqui, nós voltamos de novo aqui ao livro de João. Ali no capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, ou seja, ainda no mesmo dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. É a mesma coisa que acontece em Lucas. Quando eles estão ali conversando, chegam os discípulos de Emaús, lhes falam a respeito do que aconteceu, já à tarde, ou seja, no Erev, na noitinha, na tardinha, à tarde, passada da tarde, e Jesus se apresenta no meio deles. Jesus havia ido então ao Pai, recebe, de acordo com Ellen White, ele recebe a certificação de que seu sacrifício foi aceito. A certificação de seu sacrifício foi aceito. E interessante, ele leva uma multidão de remidos para o céu. Remidos que ali passaram com ele, que ressuscitaram com ele. E em seguida, Jesus desaparece. Ele fala ali, conversa, etc. E em seguida, é dito que Tomé não estava com ele. Tomé, um dos 12, verso 24, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos, vimos o Senhor. Jesus já não estava mais com eles. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. E aqui vem algo muito maravilhoso. Verso 25, depois dos discípulos dizerem para Tomé que viram o Senhor, ele diz, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E olha o que diz o verso 26. 8 dias depois, como começa o capítulo 9 do livro de Levítico, ao oitavo dia é quando Arão aparece mais uma vez, agora terminada a consagração do seu serviço para o santuário celestial, para o santuário terrestre. Arão, depois de 8 dias, aparece novamente para o povo, juntamente com aqueles que tinham sido consagrados, também os sacerdotes que haviam sido consagrados. Para pensar um pouco na tipologia do santuário, nos mínimos detalhes. Jesus aparece, faz várias aparições durante o mesmo dia, várias aparições, e depois não mais aparece, até chegar 8 dias depois, ao 8º dia, ficar 7 dias distante. 7 dias Arão deveria ficar na consagração, consagrando a si mesmo e consagrando o templo,
E me diz uma coisa, não torna mais claro ainda que nosso Senhor inaugurou o santuário celestial ao subir aos céus? E nosso Senhor esteve durante 7 dias, não se consagrando porque ele não precisava, mas inaugurando o santuário celestial, conversando com o Pai sobre a obra que deveria agora ser feita naquele santuário e sobre como deveria os bens serem derramados sobre a igreja, sobre o seu povo. Durante 7 dias, durante 7 dias, Arão deveria ficar na tenda da congregação. Apocalipse 8 nos diz que o grande e poderoso anjo, representando aquele intercessor, Jesus, se aproxima do altar. Quando isso aconteceu? Ao 8º dia, diz lá Levítico 9. Se nós entendermos a tipologia do santuário, tudo se encaixa. Era necessário que Jesus subisse e inaugurasse o santuário. Capítulo 9 do livro de Daniel diz que haveria essa inauguração do santuário, a unção do Santo dos Santos. A unção do Santo dos Santos. A ideia da unção do Santo dos Santos é a ideia da unção do santuário. Capítulo 7 de Levítico, capítulo 7 do livro de Números, fala que o sangue era aspergido sobre todos os móveis. O sangue de Cristo foi aspergido sobre o propiciatório. Por quê? Porque em Cristo a unção do santuário e a consagração do sacerdote se encontram de acordo com Hebreus capítulo 9. Por isso Jesus é dito que é o nosso precursor. Por isso o capítulo 10, versos 19 e 20 de Hebreus nos diz que Jesus entrou e inaugurou um novo e vivo caminho através da cortina, exópero tuca tapetasmatos, ou exópero tuca tapetasmatos, das cortinas, em forma coletiva. Ele inaugurou o santuário. Agora, significa que ele começou o processo de expiação ao subir? Não, significa que ele inaugurou o local onde o processo de expiação, o antítipo do Yom Kippur, se daria a partir de 1844. Cristo não entrou pela primeira vez no lugar santíssimo em 1844, como alguns até pioneiros disseram. Na verdade, Cristo entrou pela primeira vez para oficiar como sumo sacerdote a expiação em 1844, o antítipo do dia da expiação do Yom Kippur celestial. Da sua ascensão, no ano 31 até 1844, Jesus entrou, e quantas vezes mais ele deve haver entrado na presença do Pai no lugar santíssimo? Mas a primeira vez que ele subiu foi para inaugurar o santuário. E nessa inauguração, ele asperge o sangue sobre o propiciatório, para inaugurar o santuário celestial, de acordo com Hebreus 9, e coloca sobre o seu próprio corpo, para iniciar o seu serviço, as suas vestes, para se consagrar. Que coisa fantástica! E a consagração aqui não é porque ele tivesse qualquer pecado. Lembrem lá de Levítico 8. Arão havia tido seus pecados perdoados com os holocaustos. O rito de consagração não tinha a ver com purificação de pecados, tinha a ver com separação para serviço. E agora Jesus começa com a inauguração do santuário, o seu serviço no céu. E isso é plenamente de acordo com a tipologia do santuário e não diminui a doutrina adventista do santuário. Que Deus abençoe a todos vocês. Cristo nosso Senhor inaugurou o santuário. Esteve desde do ano 31, cumprindo com o papel de intercessor diante do Pai, no lugar santo, na primeira fase do seu ministério celestial. Em 1844, 22 de outubro de 1844, cumprindo a profecia e a tipologia, ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, pela primeira vez para iniciar o Yom Kippur, mas não pela primeira vez em absoluto. E ali ele está intercedendo ainda por nós, mas também para limpar o santuário. E ele sairá de lá dentro em breve, para nos dar a certeza de um lugar na pátria celestial. Que Deus abençoe imensamente você. Shalom, Belehitraot.